Fala pessoal, me chamo Leandro Paranhos, sou professor aqui do Elite Concursos de Direito Penal e Processo Penal Militar, tá? Para as provas aí da Polícia Militar. E vamos para mais uma dica aqui do nosso quadro Pega a Visão. Vamos falar hoje, pessoal, das nossas penas principais, tema importantíssimo aí para a tua prova, tá? Escolhi aqui 3 penas que nós temos algumas disposições importantes que são aí bastante cobradas em provas de concurso. Então, primeiramente, falando da pena de morte, certo? Vocês lembram que a pena de morte ela é admitida, segundo a Constituição, somente em caso de guerra declarada, do contrário, ela é uma pena considerada vedada, mas no caso de guerra declarada, ela está prevista aí no nosso Código Penal Militar, certo? E está prevista como uma pena principal, tá? Como é que funciona? Qual é o método, o modo de execução da pena de morte? E a nossa lei vai dizer que a pena de morte será executada de que forma? Por fuzilamento. Certo? Nós temos outra disposição importante, tá, pessoal? A sentença que transitar em julgado condenando alguém à pena de morte, ela deverá ser comunicada. E ela será comunicada a quem, pessoal? Ao nosso presidente da República. Certo? Então não se esqueçam que além do método, da forma de execução, nós precisamos conhecer que ela também será comunicada ao presidente da República. E ela tem um prazo, tá, para ser aí executada. Só que observem, pessoal, que este prazo não é um regramento absoluto, tá? Então nós temos aqui uma regra. E a regra vai dizer pra gente que essa pena de morte não pode ser executada em um período inferior a 7 dias. Então ela não poderá em um período inferior a 7 dias, certo? Porém, pessoal, nós temos uma exceção. Que exceção é essa? O Código Penal Militar vai dizer pra gente que, excepcionalmente, a pena de morte poderá ser executada imediatamente. Professor, quando ela pode ser executada imediatamente? Aí nós temos alguns requisitos, tá? Nós temos 2 requisitos para esta pena de morte sofrer aí esta execução imediata. Que requisitos são esses, pessoal? Primeiro, quando ela for aí decretada em zonas de operação de guerra. Certo? E o outro requisito trazido pela lei é quando exigir o interesse e a ordem militar. Certo? Então tenham a atenção, tá? Que ela não deverá ser executada, não poderá ser executada num período inferior a 7 dias, porém, excepcionalmente, ela poderá sim ser aplicada, ser executada imediatamente, quando ela for decretada em zona de operação de guerra e exigir aí o interesse e a ordem militares. Certo, pessoal? Outra pena importante que nós precisamos tratar aqui são as penas de reclusão e detenção. E por que essas penas são importantes a gente tratar? Porque elas possuem os chamados mínimos e máximos genéricos. Então a lei, ela fixa um mínimo e um máximo genérico para as penas de reclusão e detenção. Então, professor, sobre a reclusão, qual é o máximo e o mínimo fixado na lei? E o Código Penal Militar vai dizer pra gente que o máximo da pena de reclusão é de 30 anos, certo? E o mínimo da nossa pena de reclusão é de 1 ano.
Certo, pessoal? Já quando nós falamos da nossa pena de detenção, nós também teremos essa disposição de máximo e mínimo genérico. Porém, os valores eles vão mudar, certo? Para o máximo da pena de detenção, nós temos 10 anos e para o mínimo nós temos 30 dias. Então pega essa dica aí importante para a tua prova, grava essas disposições tanto do processamento da pena de morte, como também dos máximos e mínimos genéricos, lembrando que essas três penas que nós falamos, morte, detenção e reclusão, entre outras, fazem parte do rol aí das nossas penas principais. Beleza, pessoal? Então pega essa dica aí, pega a visão do Elite Concursos e não te esquece, vem ser Elite você também.